O RB Notícias Especial vai para 22 estados da federação, para 3 emissoras em Brasília e 3 emissoras aqui na capital de São Paulo. Aqui no Brasil, nós estamos ainda aguardando o resultado de medidas políticas e econômicas que permitam o retorno do emprego. A nossa taxa de emprego é assustadora. Fala-se oficialmente em 12 milhões, mas se fala também em 18 milhões dentro de uma outra perspectiva. Muito bem. Mas nós vamos chegar lá. No mundo desenvolvido, hoje, por exemplo, os Estados Unidos, um exemplo, com o novo presidente eleito ou não, tem uma das menores taxas de desemprego dos últimos anos. Então, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, o assunto hoje é o seguinte: como preparar as novas gerações para os novos empregos que vão surgir em função de alterações profundas na vida de cada um de nós. Basta citar um exemplo muito simples, que é o exemplo virtual, que altera, a 3D altera profundamente as relações entre pessoas, entre países e etc. Como nós, em algum momento, vamos retomar o crescimento, nós convidamos a doutora Andréa Deis. A doutora Andréa é palestrante, ela é pedagoga, orientadora vocacional, gestora empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Portanto, ela é extremamente bem qualificada. E a nossa conversa com ela hoje será tendências na carreira e sobre as futuras profissões. Vamos começar, doutora Andréa, com 2017. O que esperar de 2017, né? É que tem uma grande diferença, né, Ney? Muitas vezes a gente espera muita coisa de 2017, 2018, 2019 e a gente faz muito pouco para ele acontecer. Então, quando a gente fala de expectativas para 2017, a gente tem que se colocar também como um agente transformador de 2017. Se pensar em empregabilidade, o que mudou muito foi o modelo. Então, quando a gente fala de uma taxa de desemprego de 12 milhões de pessoas que é hoje que estão se assinalando, a gente tem que considerar que teve também uma ruptura, né? E que essa ruptura, ela não vai voltar mais, é que mudou o modelo de empregabilidade. Então, se a gente esperar que o crescimento de 2017 ele vem inteiro em cima de trabalhos formais, que aí é o emprego formal CLT, com horário de entrar, sair, benefícios, ele está cada vez mais em declínio. Então, agora, o que a gente espera de 2017? Um crescimento da mudança desse modelo de empregabilidade. Então, as pessoas, na verdade, elas precisam estar preparadas para se vender de forma diferente. Não só aquele tradicional que a gente estava acostumado, a carteira CLT, com os benefícios. Hoje, muito mais é como o profissional ele se vende. Então, eu tenho uma competência. Eu sou jornalista, por exemplo. Antigamente, a gente ia procurar em grandes redes de jornais. Hoje, o próprio jornalista, existem vários meios dele conseguir aplicar a sua profissão, né, ele estar na sua profissão sem um trabalho formal de CLT. Então, a gente já vê, se você vê a revista Exame deste próprio final de semana, já mostra uma tendência econômica em crescimento. Só que a gente também percebe uma mudança muito grande, cultural, de como as pessoas serão empregadas. Então, vai ter um crescimento muito maior de profissionais PJ, de prestadores de serviços, do que no mercado formal. Doutora André, uma coisa que chama muito a atenção é o desenvolvimento da informática. Sim. Veja, por exemplo, antigamente, as grandes montadoras de veículos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, faziam no final do ano o lançamento do carro do ano seguinte, que trazia uma série de inovações e que as pessoas acompanhavam com interesse, outros com ambição, outros com desejo de compra, outros comprando. Pois bem, de alguns anos a essa parte, doutora Andréa, isso aí foi substituído pelo iPhone, iPod, smartphone, pelas operadoras de telefonia, que quando lançam um produto, nos Estados Unidos, por exemplo, o Steve Jobs
ficou famoso, também ficou famoso, pelo lançamento que ele fazia, pelo marketing que ele usava a cada ano, de, vou fazer esse produto, por isso, por aquilo. Essa notícia corria o mundo inteiro e nos dias seguintes os meninos, até hoje, faziam fila na porta das empresas que vendiam este produto. Muito bem. Eu tenho a impressão de que não é apenas a operadora de serviço que ganha dinheiro. E a senhora imagina, por exemplo, o seguinte, nós vamos agora na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A gente vai sentar lá num ponto de ônibus, a senhora vai observar que 3 características básicas. Todos os homens estão de calça jeans e tênis. Todos os homens. As mulheres estão de calça comprida, vestido, saia, diferente dos homens. Usando sapato de couro. Interessante isso. Agora, tanto o homem como a mulher estão falando do celular. Sim. Quer dizer, cada vez que alguém está falando do celular, esse alguém está pagando para alguém que está possibilitando isso para ele. Eu pergunto para a senhora o seguinte, existe no Brasil cursos que orientem pessoas? Porque eu tenho visto aí, doutora, por exemplo, um dia desse houve aqui em São Paulo um encontro de empreendedores, vou dizer assim, empreendedores na área de informática. Meninos, jovens, que estão inventando aplicativos. Sim. Grupos que estão inventando. Agora, eu pergunto para a senhora o seguinte, é claro que isso aqui representa quase que um esforço pessoal de cada um ou do grupo. Existe algum curso no país que prepare essas pessoas? Como é que a senhora vê o futuro desse mercado no Brasil? Eu justamente vejo esse futuro irreversível, né? Porque se a gente for pensar nos computadores, o tamanho que eles eram, né? Se pegar antigamente os mainframes e os próprios computadores de mesa e depois até virar os laptops ou a telefonia celular móvel, então eu vejo um caminho sem volta. E engraçado que, te ouvindo falar isso, eu vejo 2 grandes impactos. Um, que as pessoas, existe uma pesquisa que até 2025, entre 2025 e 2030, nós vamos ter uma desqualificação no Brasil de mais de 50% dos profissionais que não estão preparados para essa tecnologia que está chegando e para esse novo mercado. Então, isso já é fato. Tanto que nós estamos falando da orientalização, que como cada vez mais ela está crescendo e não tem como eles absorverem as pessoas, que existe essa cultura asiática vindo do Oriente a um custo muito baixo e pegando empregos de pessoas, aqui falando em Brasil, né, de pegando empregos porque as pessoas hoje não estão se qualificando para isso. Então, antes falar de inteligência artificial, falar de nanotecnologia e falar de robótica, né, a gente falava e imaginava algo muito distante. E hoje faz parte do cotidiano. Então, eu vejo hoje como um caminho que não volta e que cada vez mais ocupa espaço, inclusive em tarefas operacionais. A gente está falando justamente do desenvolvimento do capital humano, que as pessoas estão também meio que se esfriando, né? Elas se isolando também por conta da tecnologia. Porque do mesmo jeito que ela facilita, ela também afasta o ser humano. Então, a gente vai ter uma mudança cultural nos relacionamentos entre as pessoas também. E a gente vai ter uma defasagem deste mercado de robótica, de inteligência artificial, de nanotecnologia, de profissionais que hoje, tanto que é uma das profissões de tendência. Então, se a gente pensar em uma dessas, é justamente a reengenharia que vem dessa tecnologia que as pessoas não estão indo buscar conhecimento para isso, né? Que são as tendências do futuro. Voltada a essa robótica. Uma vez eu visitei a fábrica da Volkswagen em Wolfsburgo, na Alemanha, que é a cidade onde fica a sede da Volkswagen. E nós fomos convidados a fazer um giro na fábrica, porque eles estavam comemorando lá o sucesso da implantação do robô. Eu sempre imaginei que o robô fosse uma pessoa, porque o robô tivesse a forma de pessoa, não tinha nada a ver. Era uma máquina que estendia a mão lá e fazia a coisa. Pois bem, nós entramos num carrinho e fomos percorrendo a fábrica. E aí começou a apitar e paramos o apito da fábrica e o sujeito informou em alemão que naquele momento
sendo obtido mais um sucesso, não sei quantos carros por minuto. Esse cara é louco. Como é que fabrica tanto carro por minuto? Mas aí eu fui vendo na fábrica, e a fábrica era o seguinte, era uma esteira. Essa esteira ia acompanhando o carro. Aqui o sujeito coloca o chassi. Esse aqui coloca a porta. Esse aqui coloca o motor. Esse aqui coloca não sei o quê. Esse aqui coloca não sei o quê. E o carro aparecia pronto aqui desse lado. E a parte de solda era feita pelo robô. O robô é que fazia a solda, já estava substituindo... uma pessoa... Foi aí que eu descobri que um carro não era montado peça sobre peça, não. As coisas vinham prontas. As portas vinham prontas de algum lugar. O motor vinha pronto de algum lugar. Né? Então, eu pergunto para a senhora o seguinte, a senhora vai responder daqui a 1 minuto. Quando a senhora fala de qualificação, é disso que a senhora está falando? Ou seja, no caso específico, a substituição do homem pelo robô daqui a 1 minuto.